Como dito no último vídeo, vamos iniciar esse com o seguinte problema. Como somar moedas de diferentes tamanhos, por exemplo, 1 sobre 2 mais 1 sobre 4, sabendo transformar frações em decimais e vice-versa, você faz o seguinte processo. 1 sobre 2 é 0,5, 1 sobre 4 é 0,25. A soma dá 0,75, que podemos transformar na fração 75 sobre 100 e simplificar para 3/4. Porém, esse processo não funcionaria tão bem se estivéssemos lidando com decimais mais complicados, como nesse exemplo. Por isso, vamos pensar em moedas novamente para tentar encontrar alguma solução. A fração 1 sobre 2 indica que dividimos R$1 em duas partes e tomamos uma delas. A fração 1 sobre 4 indica que dividimos R$1 em 4 partes e tomamos uma dessas partes. Porém, perceba o que acontece com 1 sobre 2 quando duplicamos a quantidade de moedas, sem alterar o fato de que elas devem somar R$1. O que antes era 1 sobre 2, agora ficou 2 sobre 4. A conta 1 sobre 2 mais 1 sobre 4, então, vira a conta 2 sobre 4 mais 1 sobre 4, que é 3/4. Teoricamente, isso não é nenhuma novidade, pois multiplicamos a fração 1 sobre 2 por 2 em cima e embaixo, uma ideia que já tínhamos visto no vídeo anterior. Então, quando não temos moedas de mesmo tamanho, basta fazer as transformações necessárias para que elas fiquem do mesmo tamanho, correto? Mas e nesse exemplo, em que não conseguimos multiplicar o denominador 2 por um número inteiro e obter o denominador 5? No exemplo anterior, alteramos apenas uma das frações, mas nada impede que a gente faça alterações nas duas frações. Nesse caso, vamos mudar tanto 1/2 quanto 1/5 para um denominador comum. A solução mais fácil seria multiplicar o 2 por 5 e depois multiplicar o 5 por 2 para obter o denominador 10. Como a ordem da multiplicação não altera o resultado final, tanto 2 vezes 5 quanto 5 vezes 2 resultarão no denominador 10. Em questão de moedas, as transformações ocorreriam da seguinte maneira. A fração meio é assim e a fração 1/5 é assim. Ao multiplicar a fração meio por 5 em cima e embaixo, obtemos 5 sobre 10. Já com 1/5, ao multiplicar por 2 em cima e embaixo, obtemos 2 sobre 10. Portanto, a conta 1 sobre 2 mais 1 sobre 5 é a mesma coisa que a conta 5 sobre 10 mais 2 sobre 10, que resulta em 7 sobre 10. Depois desse exemplo, você tira a conclusão de que sempre é suficiente multiplicar os denominadores entre si para obter um denominador em comum. E essa conclusão está certa, mas talvez haja coisas a melhorar. De fato, a gente sempre pode multiplicar os denominadores entre si, mas às vezes isso gera complicações. Por exemplo, ao resolver 1/8 mais 1 sobre 64, a fração 1/8 vira 64 dividido por 64 vezes 8, e a fração 1 sobre 64 vira 8 dividido por 8 vezes 64. Após fazer todas as contas e simplificar a fração, o resultado final é de 9 sobre 64. Caso você não tivesse se apegado à regra de simplesmente multiplicar os denominadores, você poderia resolver o problema de maneira mais limpa, bastando multiplicar a fração 1/8 por 8 em cima e embaixo. Com isso em mente, que tal reformular a regra para resolver esse tipo de conta? Ao invés de simplesmente procurar um número que contém o produto entre os denominadores, podemos encontrar o menor número que contém o produto entre os denominadores. Aqui estão alguns exemplos de números que funcionam, mas dificultam a conta. E agora, o 64 é o número mais eficiente possível para resolver a conta. Antes de prosseguirmos, vamos dar um nome para o número que satisfaz essa regra. Se estamos interessados em um número que contém o produto dos dois denominadores, chamamos ele de um múltiplo comum entre eles. Mas como estamos interessados no menor desses números, queremos o mínimo múltiplo comum. Para fixar melhor os conceitos, múltiplos de 8 são números que obtemos ao multiplicar 8 por algum número. Repare que a lista de múltiplos é infinita, pois sempre podemos multiplicar o número 8 por um número maior que o anterior. O mesmo ocorre com os múltiplos de 64. Os múltiplos comuns de 8 e 64 são os números que aparecem nas duas listas ao mesmo tempo. É claro que eu pulei alguns valores para economizar espaço, mas a ideia é a mesma. O mínimo múltiplo comum, ou MMC, que escrevemos assim, é o menor número da lista de múltiplos comuns entre 8 e 64. Agora que conhecemos o MMC, surge a dúvida: será que precisamos fazer essas listas de múltiplos todas as vezes que quisermos encontrar o MMC? Existe um jeito melhor de encontrar esse número? Vamos continuar trabalhando com 1 sobre 8 e com 1 sobre 64 para explorar melhor essa ideia.
É bastante óbvio que o denominador 64 está contido no MMC, que é 64. E se você lembrar que 64 é a mesma coisa que 8 vezes 8, então também é fácil de entender por que o 8 está dentro do múltiplo 64. Então, quando decompomos o 64, percebemos que o 8 está escondido dentro dele. Vamos continuar decompondo o 64 para ver se a gente encontrar algo interessante. O 64 é escrito como 8 vezes 8, mas você sabe que 8 é 4 vezes 2, então podemos reescrever 8 vezes 8 desse jeito. Sabemos também que 4 é 2 vezes 2, então podemos reescrever tudo desse jeito. A partir dessas informações, podemos escrever que o 8 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Agora, é ainda mais fácil de perceber por que o 8 está dentro do 64. Como o 8 é composto por 3 blocos de 2 e o 64 é composto por 6 blocos de 2, é fácil de perceber por que o 8 está dentro do 64. Em outras palavras, o MMC entre dois números deve conter todos os blocos que constituem os dois números. Para o próximo exemplo, eu recomendo que você já tenha assistido o vídeo que eu postei sobre a decomposição em números primos. Caso você ainda não tenha assistido, vou revisar brevemente o processo de decompor o número. Vamos decompor o 140, por exemplo. Traçamos uma linha vertical e pegamos a nossa lista de números primos. O primeiro passo é verificar se é possível dividir 140 por 2 sem deixar resto. O resultado da divisão é 70. Agora, tentamos dividir por 2 de novo. O resultado é 35. Agora, vamos tentar dividir pelo próximo número primo da lista. Como 35 não é divisível por 3, passamos para o próximo número da lista. 35 dividido por 5 é 7. Passamos para o próximo número da lista de primos. 7 dividido por 7 é 1, e agora podemos encerrar o processo. Assim, concluímos que 140 é formado pelo produto dos blocos 2, 2, 5 e 7. Agora, vamos tentar fazer a conta 3 por 140 mais 5 por 154. Precisamos encontrar o MMC entre 140 e 154. O primeiro passo para encontrar o MMC é decompor o 140 e depois o 154. Agora, vamos encontrar o MMC, partindo da ideia de que ele deve conter todos os blocos que compõem o 140 e o 154. O MMC, com certeza, deve conter o bloco 2, já que esse bloco faz parte tanto do 140 quanto do 154. O MMC também com certeza deve conter um segundo bloco 2, já que o 140 é composto por 2 blocos de 2. O MMC também deve conter o bloco 5, já que ele compõe o 140. O bloco 7 também entra no MMC, já que é um bloco que compõe tanto 140 quanto 154. Por fim, o bloco 11 também deve entrar, para ter certeza de que o 154 está contido no MMC também. Assim, o MMC entre 140 e 154 é 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7 vezes 11, que é 1540. Podemos usar esses blocos para descobrir por qual número devemos multiplicar o 140 ou o 154 para obter 1540. A partir dessa configuração, percebemos que só falta o bloco 11 para que o 140 se transforme no 1540. De forma análoga, descobrimos que só faltam os blocos 2 e 5, ou seja, o 10, para que o 154 se transforme em 1540. Portanto, precisamos multiplicar a fração 3 por 140 por 11 em cima e embaixo para obter 33 por 1540. Já a fração 5 sobre 154 deve ser multiplicada por 10 em cima e embaixo para obter 50 por 1540. Por fim, a soma será 83 por 1540. Será que existe algum jeito ainda mais fácil de encontrar o MMC entre dois números? A resposta é sim. Se voltarmos um pouco, podemos notar algo interessante sobre o MMC. Repare que os blocos 2 e 7 são blocos comuns, tanto ao 140 quanto ao 154, mas eles só aparecem uma vez no MMC. Isso significa que se estivéssemos decompondo o 140 e o 154 ao mesmo tempo, os blocos que aparecem em ambas as decomposições, que eu marquei na cor roxa no vídeo, só deveriam aparecer uma vez no MMC. E o processo todo pode ser organizado em uma forma final, realizando a decomposição dos dois números ao mesmo tempo. Caso um número primo divida somente o 140 ou o 154, fazemos a divisão que é possível, enquanto copiamos o valor que não foi divisível. Então, como 77 não é divisível por 2,
copiamos ele. Como 70 é divisível por 2, fazemos a conta. Aqui, tanto o 77 quanto o 7 são divisíveis por 7, então podemos realizar as duas divisões. Pelo fato de fazer as duas divisões ao mesmo tempo, evitamos contar o bloco 7 duas vezes. Por fim, concluímos que o MMC entre 154 e 140 é 1540. Para finalizar o vídeo, vamos utilizar o MMC e revisar cada passo do processo para resolver a conta 5 sobre 36 mais 2 sobre 27. Primeiro, decompomos o 27 e o 36 ao mesmo tempo. Como o 2 só divide o 36, fazemos a divisão e copiamos o 27. Novamente, o 2 só divide o 18, então fazemos a divisão e copiamos o 27. Agora, o 3 divide ambos os números, então fazemos as duas divisões. Conseguimos dividir os dois lados por 3 de novo. Agora, só conseguimos dividir o 3. Assim, concluímos que o MMC entre 27 e 36 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E a partir disso, você poderia finalizar a conta. Mas só para revisar e para ter certeza absoluta de que esse é o MMC, vamos fazer uma análise completa. Com a ajuda das cores utilizadas, vemos que o 27 é composto por 3 vezes 3 vezes 3 e o 36 é composto por 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. O MMC deve ter pelo menos um bloco 3, que eu vou cortar do 27 e do 36 para que ele não seja contado duas vezes. Ele deve conter um segundo bloco 3, que de novo vou cortar do 27 e do 36 para evitar a contagem dupla. Também deve entrar um terceiro bloco 3, para garantir que todos os blocos do 27 estejam inclusos. Por fim, ele deve conter esses dois blocos 2, para ter certeza de que todos os blocos do 36 estejam no MMC. Agora que verificamos que o processo de decomposição dupla sempre gera o MMC, vamos comparar os denominadores com o MMC para saber por quais números deveremos multiplicar as frações. Comparando os blocos que compõem o 27 e os blocos que compõem o MMC, percebemos que devemos multiplicar a fração 2 sobre 27 por 4, em cima e embaixo. Comparando os blocos do 36 com os blocos do MMC, percebemos que devemos multiplicar a fração 5 sobre 36 por 3 em cima e embaixo. As equivalências de frações ficam assim. E a conta final é 15 sobre 108 mais 8 sobre 108, que é 23 sobre 108. Com isso, espero que você tenha compreendido o MMC e os processos elegantes por trás da soma de frações. Se esse vídeo te ajudou, clique em gostei. Caso queira acompanhar os próximos vídeos, inscreva-se e ative as notificações. Quaisquer sugestões, dúvidas, pode deixar nos comentários. Por fim, se acha que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilhe. Obrigado e até a próxima.